Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Confiai ao Senhor as vossas preocupações, pois Ele tem cuidado de vós. Quem diz isso é o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Como nós precisamos confiar ao Senhor as nossas preocupações, principalmente nesse tempo de pandemia, onde estamos vivendo um momento de provação, momento de ansiedade, de medo, de insegurança. Mas é justamente nesse tempo que nós somos convidados a entregar ao Senhor a nossa vida, as nossas preocupações, porque Deus cuida de nós. Minha gente, Deus não está alheio ao sofrimento da humanidade. Deus não está distante de nós. E nós não podemos deixar que o medo, não podemos deixar que a ansiedade, que as preocupações, não podemos deixar que o desespero nos afaste de Deus. Daí a importância de alimentarmos a nossa fé, de mantermos acesa a chama da nossa esperança, porque Deus está agindo. Mesmo que a gente não perceba, Ele está agindo no mundo, Ele está agindo na vida de todos nós. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra dessa sexta-feira da segunda semana da Páscoa nos convida a refletir sobre a necessidade de testemunharmos o ressuscitado em nossas vidas. E para testemunhar Jesus, precisamos ter um encontro pessoal com Ele, assim como os apóstolos tiveram. O que levou Pedro e os demais apóstolos a enfrentar a oposição dos seus adversários? A fé, a confiança que eles tinham no ressuscitado. Jesus disse para eles: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Sem essa experiência com o ressuscitado, nós não temos possibilidade nenhuma de testemunhá-lo.
E como é que nós podemos ter essa experiência com o ressuscitado? Os apóstolos tiveram a graça, como nós ouvimos no domingo agora, né? Passado. Os apóstolos tiveram a graça de ver o ressuscitado. Tiveram a graça de tocar no seu corpo ressuscitado. Mas nós, embora não temos essa graça, ou não tivemos essa graça, nós podemos ter um encontro com Jesus ressuscitado de uma maneira espiritual, através da oração, através da Eucaristia, através da sua palavra. Quando nós abrimos nosso coração para Jesus, Ele se revela para nós, assim como se revelou na vida dos seus discípulos. E ao mesmo tempo que Ele se revela, Ele ressuscita em nós o entusiasmo, o amor, a fé, a esperança, para podermos testemunhá-lo nesse mundo tão carente de amor e de paz. E vejam que na leitura que nós ouvimos, os apóstolos estão diante do Sinédrio para serem condenados por anunciarem o Evangelho. E aí surge a figura de Gamaliel, este fariseu, mestre da lei, que intercede pelos apóstolos. Isso prova que quando nós temos fé, nós somos pessoas equilibradas. Nós não tomamos decisões precipitadas. Gamaliel aconselha o Sinédrio, os membros do conselho, a não fazerem mal aos apóstolos, pois eles provavelmente são homens enviados por Deus. E graças à intercessão de Gamaliel, os apóstolos, eles não são condenados, eles são soltos. Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante a gente buscar esse equilíbrio emocional, principalmente na hora de tomarmos determinadas decisões. Quantas e quantas vezes a gente destrói a vida do outro, a gente prejudica a vida do outro, quando nós tomamos decisões precipitadas. Quando nós buscamos a Deus na oração, Deus nos ilumina, assim como iluminou Gamaliel, Ele nos ilumina para que a gente tome a decisão certa, a decisão correta, não somente com relação à nossa vida, mas também com relação à vida dos outros. E no Evangelho, o evangelista João apresenta Jesus saciando a multidão faminta. Diz o evangelista João que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Com apenas 5 pães e 2 peixes, nosso Senhor consegue matar a fome, saciar a fome de uma multidão que estava passando necessidade. Jesus então dá um exemplo não só aos discípulos, mas também a nós. Quando nós temos empatia, o que é empatia? É aquele sentimento que me leva a me colocar no lugar do outro. Quantas e quantas vezes nós pensamos somente nas nossas necessidades, mas não somos capazes de olhar as necessidades do outro. Então precisamos, nesse tempo de pandemia, pedir a Jesus: Senhor, dai-me a graça de ser uma pessoa empática, uma pessoa capaz de não somente olhar, mas também se compadecer. Porque sentir pena, todo mundo sente. Se compadecer, são poucos, né? A compaixão me leva a fazer algo pelo irmão. Jesus, ele tem empatia e sente compaixão. Ou seja, ele faz algo para sanar ou para minimizar aquela situação. O povo estava com fome. Jesus, então, ele alimenta aquela multidão. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos empatia, quando nós temos compaixão, Deus nos usa como instrumentos. Deus faz com que nós aliviemos a dor e o sofrimento das pessoas. E como nesse tempo de pandemia, as pessoas estão precisando da nossa presença, da presença de Jesus. E ai de nós se nos omitimos, ai de nós se nos fecharmos em nosso mundo. Precisamos mais do que nunca aprendermos com Jesus a termos o coração profundamente humano, solidário. Precisamos aprendemos com Jesus a sermos homens e mulheres compassivos. Só assim seremos capazes de testemunhá-lo. Não é por um acaso que no Evangelho ele mesmo diz: que brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifique a meu Pai que está nos céus. Peçamos ao Senhor então, nesse tempo pascal, a graça da renovação do nosso coração, da nossa fé e da nossa missão enquanto batizados. Estamos no mundo para sermos sal e luz para os outros. Amém.